Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Em um momento de desespero, o órfão pede a Deus algo bem estranho, e para surpresa dele, Deus escuta. No vídeo de hoje eu vou contar a história do filme Os Anjos Entram em Campo, que é um filme com rostos muito famosos. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E também um aviso, esse filme não seguiu a Bíblia em nenhuma igreja em particular. Portanto, o que você vai ver não representa a fé alheia. Caso você queira ver o que as igrejas acreditam, fica a dica do filme Desafiando os Gigantes. Contudo, acho que todo mundo pode aproveitar lições dos dois filmes. A história começa com dois órfãos, Roger e JP. Eles conversam sobre o céu e Roger diz que espera que algo bom aconteça. Assim que voltam para casa, eles se encontram com Meg, a responsável pelo abrigo, que diz que o pai de Roger estava lá. E diferente do filho, o pai é bem pessimista. Juntos eles conversam sobre os Angels, o time favorito de Roger, que estavam em último na liga. É aí que o pai revela a má notícia, que ao contrário do que prometeu, não tem condições de recuperar o filho. Roger fica muito triste e pergunta para o pai quando eles serão uma família novamente. E sem pensar, o pai diz que só depois que os Angels ganharem o campeonato. E fiquem com isso na cabeça. Algum tempo depois, os amigos tentam assistir o jogo dos Angels em cima de uma árvore, mas além de fracos, eles são atrapalhados. Isso deixa George Knox, o treinador, muito zangado, o que faz ele começar uma briga com o arremessador. A confusão pega mal até para Murphy, o dono do time, mas os garotos não puderam ficar para ver a confusão, porque são pegos pelo vigia. No vestiário, o clima é de derrota, e George entra furioso e faz um discurso sobre o quanto eles são perdedores. Em seguida, ele vai até Murphy e insiste que todos sejam trocados, mas Murphy diz que é impossível fazer isso e que acredita que o treinador vai dar um jeito. Em seguida, ele é apresentado a David, o novo assistente que tem a função de lidar com a mídia. Eles vão juntos até uma entrevista do programa de Rant Wilders, o locutor do jogo que vive falando mal de George e do time. Eles não se dão bem logo de cara, mas George garante que tudo pode mudar e vai embora depois de socar um homem. De volta ao orfanato, conhecemos Miguel, o mais velho dos garotos e que faz de tudo para acabar com a alegria deles. Mas apesar disso, JP é sempre esperançoso e diz que vai orar para que Miguel seja adotado. Enquanto Roger, que estava pensando nas palavras do pai, pede a Deus que ele ajude os Angels a vencerem um campeonato. No dia seguinte, Murphy conversa com George sobre seu comportamento agressivo. E é aí que descobrimos que George e Rant já jogaram juntos, mas tudo isso acabou quando Rant machucou George de uma forma muito suspeita durante um jogo e desde então George não pôde mais jogar. Mais tarde naquele dia, Roger e JP têm a chance de assistir o jogo no estádio de futebol. Carter pergunta para o treinador por que não está sendo escalado, mas George responde que é porque ele está lesionado e que não espera mais nada dele. Eles quase brigam, mas a tosse de Carter o impede. Assim que o jogo começa, parecia que eles teriam outra derrota feia, mas do nada Roger vê dois anjos descendo a terra e ajudando Ben Williams a pegar a bola, o que deixa todos surpresos. É aí que um homem se senta ao lado de Roger e começa a falar sobre os anjos, enquanto JP só observa o amigo falando sozinho. O homem se apresenta como Al e diz que eles foram mandados ali em resposta às orações de Roger. O jogo continua e dessa vez um anjo é mandado para ajudar o time a rebater e faz isso tão forte que quebra o bastão e manda a bola para longe, garantindo a vitória para o time. Assim que o jogo termina, eles fazem um sorteio que dá a chance de Roger tirar uma foto com o treinador. Porém, ambos ficam bem desconfortáveis na hora da foto. É aí que Roger aproveita para contar o que viu ao treinador, que chama ele de louco. Mas o garoto insiste que ele fale com os jogadores, que vão confirmar. Ao cair da noite, Roger pergunta a Meg se ela acredita em anjos, e apesar da senhora não estar certa sobre sua fé, ela diz que acredita. Em outro lugar, George faz o Williams assistir o momento que pegou a bola. O jogador diz que ele se sentiu carregado e fica muito confuso com o ocorrido, assim como o rebatedor. O treinador fica curioso e vai à casa de Roger com o pretexto de entregar as fotos que tirou. Ele e Meg conversam sobre o fato de Roger morar em um lar adotivo. O treinador pergunta se o garoto tem o costume de inventar histórias, mas ela garante que não, e que crianças que foram abandonadas são bem realistas. Logo em seguida, os garotos chegam e Roger se mantém firme, e diz que os anjos apareceram porque ele pediu a Deus. O treinador acha uma loucura, mas pede que eles apareçam no próximo jogo por precaução. No dia do jogo, os garotos ganham várias coisas, e David fica responsável por eles, para a infelicidade dele. Assim que fica sozinho, Al aparece e lembra o garoto para ser cuidadoso, senão as pessoas vão achar que ele é louco, e para não contar o segredo a mais ninguém.
Em seguida, ele pede para Roger ficar de olhos abertos e desaparece. Rapidamente, o garoto chama o treinador, mas o homem ainda tinha problemas para acreditar. Contudo, ele pede que Roger faça um sinal caso veja um anjo. O time começa perdendo, o que faz o treinador xingar muito. Ao ver isso, Roger o repreende e pede que ele não faça isso, porque os anjos não gostam. George escuta o garoto, mas primeiro põe tudo para fora, e em seguida pede para que todos parem de xingar, o que faz eles estranharem, porque assim não teria muita conversa dentro do time. Logo em seguida, Roger vê um anjo massageando os ombros de Hamelin, então conclui que ele deveria ser escolhido, mas George acha isso uma loucura, porque ele é um dos piores, mas mesmo assim decide colocá-lo para rebater. Essa decisão não só enfurece o time, como também a torcida. Porém, antes que perdesse 3 strikes, um anjo aparece e reduz a velocidade da bola. Após rebater, Al aparece para brincar com a bola e deixar os adversários loucos atrás dela, o que garante a vitória dos anjos e mais uma vez surpreende todo mundo. Ao cair da noite, George anuncia que os garotos vão assistir todos os jogos a partir de hoje e que a única função de David vai ser cuidar deles. Mas apesar de tudo, o treinador ainda está tendo problemas de fé. Logo em seguida, o treinador se prepara para levar os garotos para casa, mas descobre que JP tem traumas de carros, porque foi onde morou com sua mãe. Sem escolha, o treinador leva os garotos de ônibus e pela primeira vez JP fala com ele, mas assim que chega em casa recebe a notícia que Miguel foi adotado, o que os deixa tristes, já que não poderiam mais ver o amigo. Meg se faz de forte, porém Roger vê através dela e diz que espera que eles vejam Miguel algum dia. Assim que chega ao próximo jogo, Roger vê um anjo com a mão em cima da lesão de Clark. George novamente acha loucura, mas Roger garante que se Clark for escolhido, ele vai conseguir. O treinador então vai falar com Clark, que nem acredita no que ouviu, já que os dois se odiavam. Clark então começa a se aquecer debaixo de várias vaias e dos comentários maldosos de Ranch, mas quando estava prestes a dar o último arremesso, um anjo aparece e faz a bola ganhar uma velocidade incrível, que chama a atenção de todos. O jogo começa e seus próximos arremessos não são diferentes, com nenhum rebatedor conseguindo acertar a bola. Ranch odeia o fato do time estar ganhando, por causa de sua rixa com o George, e vai entrevistá-lo após o jogo, mas George diz que não se trata de talento e sim de fé, e diz que procurava por um sinal enquanto olhava para Roger. Depois disso, ele joga uma partida com os garotos do bairro, como forma de agradecimento, e eles se divertem muito. É aí que uma série de vitórias miraculosas acontecem. Os jogadores começam a sair nos jornais e nas revistas, e os estádios que sempre ficavam vazios começam a encher. Os anjos até ajudam George a lidar com a raiva, mas algo muda no time, e várias jogadas que eles achavam que foram os anjos, na verdade foram os próprios jogadores. Contudo, em uma tarde, Roger recebe a notícia de que vai ter que se apresentar em um tribunal para falar da situação com o pai, e que por causa disso teria que perder o jogo. No jogo, George se frustra por Meg não ter dito que Roger estava doente, mas JP diz que a mulher nunca contaria uma mentira, e se esforça para ver um anjo. No tribunal é revelado que o pai iria perder a guarda de vez, e que agora Roger poderia ser adotado por outra família. Porém, Roger não sabia o que estava acontecendo, e corre para lembrar o pai da promessa caso os Angels vencessem. Mas o pai é extremamente frio, e só se despede do filho. O clima fica bem triste, e o coração de Roger se parte em dois. Após o jogo, descobrimos que o time perdeu, contudo o treinador não está zangado, e até tenta animar JP, com quem começou a criar um vínculo. Ranch ouve tudo e se aproxima de JP, que na inocência conta tudo para ele. Assim que chegam em casa, George descobre o que aconteceu no tribunal e tenta animar o garoto. Ele compartilha que teve uma infância muito difícil, mas que espera que Roger não viva remoendo o passado, para não terminar como ele. Em seguida, ele cancela todos os compromissos e prepara jantar para os garotos. Contudo, após comerem, Roger diz que perdeu a fé em Deus. No dia seguinte, o jornal publica a matéria sensacionalista de Ranch, que basicamente ridicularizava a crença em anjos e no fato do treinador precisar de conselhos com o garoto. Murphy fica zangado e pede satisfação a George, porém assim que descobre que o treinador acredita mesmo em anjos, o demite do cargo. Mas como só faltava um jogo para a final, ele diz que daria uma chance se George negasse tudo para a mídia, o que o deixa pensativo. No dia seguinte, George se prepara para falar com os repórteres, mas assim que vê os garotos se lembra de sempre falar a verdade.
Ele então fala que existem coisas que não entendemos e que algo aconteceu nessa temporada que mudou o time não só por fora como por dentro. Ao ouvir isso, Rand aproveita para colocá-lo contra a parede, e é aí que Meg interrompe. Ela faz um discurso muito comovente, onde aponta que todos riem do garoto, mas ninguém ri dos jogadores que oram a Deus nos campos. Ela não entende a divisão que as pessoas fazem entre Deus e os anjos, já que eles são do mesmo time. Clark também se levanta e diz que não iria jogar sem o George como treinador, e o gesto contagia o resto do time. Muito comovido, Murphy anuncia que não vai demitir o treinador e que os jornais podem publicar o que quiserem. Chega a noite da final e muitos torcedores aparecem vestidos de anjos, e George faz um discurso para o time que eles são a razão dele acreditar, e todos se contagiam com a esperança de vencer. O jogo é bem acirrado, com os Angels perdendo por 2 pontos, porém Al aparece e diz que os anjos não alteram as finais de campeonatos, e que só apareceu para ver Clark. Ele revela que Clark iria para o céu e se tornaria um anjo em 6 meses devido ao antigo hábito de fumar. Em seguida, o anjo se despede, mas diz que espera muita coisa do garoto. O jogo continua e a tosse de Clark piora. Ao saber que os anjos não viriam, o treinador cogita substituí-lo por um jogador, mas Rod insiste que o deixe continuar. Sendo assim, George pede para que o garoto faça o sinal dos anjos assim que se aproximasse de Clark. Ao chegar lá, Clark diz que já estava sem forças, mas o treinador diz que os anjos estavam por perto. É aí que Roger começa a fazer o sinal, e dessa vez é acompanhado por todo o time e pela multidão. E todos aqueles que criticavam também são contagiados pelo gesto, incluindo Murphy e os jornalistas. Agora com a fé restaurada, Clark põe tudo o que tem em seu último arremesso, que é rebatido pelo adversário, mas com extrema habilidade Clark pega a bola e dá a vitória para o time. Rand fica sem palavras e no mesmo instante é demitido por Murphy. Assim que voltam para casa, George anuncia que vai adotar Roger, mas o garoto diz que não pode abandonar JP. Contudo, George diz que também não pode e que está adotando os dois. Os três então se abraçam e finalmente JP consegue ver Al, que sorri para ele. Al então começa a voar e diz para a câmera que os anjos estão sempre olhando pelas pessoas, e o filme termina. Moral da história: assim como na música do Tarzan, tenha fé em tudo que acredita, porque a fé transforma as pessoas e você nunca está sozinho. O vídeo de hoje fica por aqui, muito obrigado por terem assistido e até a próxima!